Muito bem, começamos aqui a segunda apresentação do minicurso de Arquitetura Corporativa com TOGAF. Na primeira apresentação, no primeiro vídeo, nós vimos a introdução ao conceito de arquitetura corporativa, vimos por que a arquitetura corporativa é importante, é necessária, o histórico da arquitetura corporativa, demos uma rápida olhada no primeiro framework de arquitetura corporativa que surgiu, que foi o Zachman Framework, e vimos, em seguida, o TOGAF. TOGAF, que é hoje o framework de arquitetura corporativa mais usado no mercado. Nessa segunda apresentação, a gente vai discutir um assunto que é muito importante e que é uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem logo depois que entendem o que é o TOGAF e para que ele serve. As pessoas vêm logo em seguida perguntar como é que eu faço para implantar arquitetura corporativa na minha organização. E esse é o assunto que a gente vai discutir nessa apresentação, nesse segundo vídeo desse nosso minicurso. Então, o nosso sumário, a discussão que nós vamos ter, ela passa por uma discussão de alguns pressupostos para essa apresentação. Vamos discutir o que é a fase preliminar. Aqueles que assistiram ao primeiro vídeo vão se lembrar quando nós vimos o ADM, que é aquele gráfico com as bolinhas amarelas, nós vimos que a primeira bolinha, aquela que está fora do ciclo, se chama fase preliminar. E nós vimos que é na fase preliminar que a gente bota em pé o esforço de arquitetura corporativa. É o momento no qual a gente define equipe, estrutura, ferramenta, tudo aquilo que é necessário para se trabalhar com arquitetura corporativa. E, de fato, essa é a pergunta que a gente vai tentar responder. Do que eu preciso? Do que eu preciso para trabalhar com arquitetura na minha organização? Do que eu preciso para implantar uma prática de arquitetura na minha empresa? E a gente vai discutir também quais são os principais problemas e riscos que são normalmente enfrentados nesse tipo de iniciativa. Antes da gente continuar, a gente vai repetir para, eventualmente, quem não tiver assistido o primeiro vídeo, o que a gente não recomenda. É isso? A ideia é que todo mundo assista o segundo vídeo depois de ter assistido o primeiro. Mas como a gente sabe que nem todo mundo faz isso, da mesma maneira como não é todo mundo que lê manual de produto, então a gente sabe que vai ter gente assistindo o segundo vídeo sem ter assistido o primeiro. Então, a gente vai repetir rapidinho a nossa apresentação. Meu nome é Átila Beloquim, eu sou formado em computação, sou mestre em administração, sou diretor da Gnosis e docente do curso de pós-graduação de gestão de projetos do Senac. Eu fui o primeiro profissional TOGAF 9 Certified no Brasil e fui também o primeiro instrutor credenciado a ministrar tanto o curso oficial de TOGAF em inglês quanto em português. Também participei da tradução para o português, do glossário do treinamento oficial do TOGAF. E, em relação à nossa empresa, ela está aí desde 91, sempre teve a inovação como destaque, em particular fomos nós que trouxemos o CMM para o Brasil, isso já faz um bocado de tempo, né? Isso foi na década de 90, já vão fazer 20 anos. Criamos o primeiro curso de arquitetura corporativa do Brasil, já em 2008, então já se vão aí 7 anos, não é isso? Quase 8. E fomos também a primeira empresa no Brasil credenciada a ministrar esse curso oficial em português. Nós somos também membros atuantes do Fórum de Arquitetura do Open Group, participando aí dos projetos de evolução do próprio TOGAF. Tem aí o nosso contato, o nosso link, e só para vocês terem uma ideia do tipo de serviço que a gente presta, o mais evidente, assim, o mais publicamente conhecido, é naturalmente o nosso curso oficial de TOGAF, que ele é oferecido na forma aberta, mas também em company. Então, se uma empresa, uma organização tem um grupo grande de pessoas para serem treinados, 10, 12 ou mais pessoas, é mais negócio contratar um treinamento em company. Nós também temos um workshop gerencial de TOGAF, que pode ser de 4 ou 8 horas, que é muito útil para fazer uma sensibilização sobre o TOGAF na empresa, quando você tem, por exemplo, executivos que não têm tempo para participar de um
treinamento completo. O nosso treinamento completo não está escrito aqui, mas ele é de 32 horas, ele ocupa 4 dias inteiros. A gente ainda tem treinamentos de arquitetura de negócio, de requisitos de arquitetura, esses no momento são só oferecidos em company, e temos também cursos que podem ser customizados para a necessidade de cada organização, tipicamente em cima do processo das ferramentas que a própria organização utiliza para fazer arquitetura. Em termos de consultoria, uma das atividades mais interessantes é o nosso diagnóstico da prática de arquitetura, que é basicamente uma visita que a gente faz na sua empresa para ver em que pé que está a sua implantação de arquitetura, o que está faltando, quais vão ser as principais dificuldades, qual é o plano de ação recomendado. Tem a consultoria mais completa, que é a implantação da prática de arquitetura corporativa, na qual você se propõe a implantar arquitetura corporativa na sua organização e a gente ajuda nesse projeto. E o refresh da prática de arquitetura corporativa, que é quando você está meio que patinando, você já tentou implantar arquitetura corporativa ou vem tentando já faz um bocado de anos e a coisa não vai para frente, não mostra resultado. Então, nessa consultoria, a gente faz esse refresh, que é um pouco uma mistura, né, dos outros dois. Nós fazemos um diagnóstico e a gente indica como é que a gente pode sair do atoleiro e rapidamente apresentar resultado. O próximo curso aberto de arquitetura corporativa, né, o curso oficial de TOGAF, vai ser oferecido no do dia 22 ao dia 25 de fevereiro, que é 2 semanas depois do Carnaval. Então tem aí o nosso e-mail para quem quiser maiores informações. E a gente vai falar rapidamente, um único slide no final desse vídeo, sobre o treinamento também. E vamos discutir com um pouquinho mais de detalhe no webinar que vai acontecer em seguida. Muito bem, então vamos voltar para o nosso assunto. E quais são os pressupostos que a gente está assumindo nessa apresentação? Em primeiro lugar, que você já sabe o que é arquitetura corporativa, ou porque você assistiu o primeiro vídeo, ou porque você já sabia por alguma outra fonte. A gente está assumindo também, está pressupondo que você sabe que precisa de arquitetura corporativa, ou seja, conhece a motivação para se adotar a arquitetura, e você tem pelo menos uma ideia geral do TOGAF, que seria essa ideia geral também que a gente apresentou no primeiro vídeo, ou que você pode ter obtido em algum outro lugar, lendo um artigo e assim por diante. E também é importante que você já tenha entendido que a arquitetura corporativa é mais do que TI. Que a arquitetura corporativa não é só um nome bonito para a arquitetura de TI. E se você ainda não está convencido disso, eu recomendo que você leia este meu artigo, que se chama justamente Arquitetura Corporativa é mais do que TI, cujo link aparece aí neste slide. Muito bem, então voltemos a olhar aqui o nosso ADM e o que nós vamos discutir neste vídeo é, como eu já disse para vocês, a fase preliminar. Então, temos ali um balãozinho apontando para a fase preliminar. E, como a gente já viu, na fase preliminar é onde a gente tem como objetivo determinar a capacidade de arquitetura desejada pela organização e estabelecer a capacidade de arquitetura. Essa terminologia, essas duas frases, esses dois objetivos, são a tradução direta dos objetivos da fase, tais quais estão expressos no próprio TOGAF. Só que no TOGAF, você, quando chegou neste momento, já foi definido, já foi explicado o que é a tal capacidade de arquitetura, etc., o que a gente não tem muito tempo para discutir nesse momento. Então, eu vou apenas deixar explícitos, deixar mostrado aí os objetivos da fase na terminologia do TOGAF. Como da mesma maneira, no próximo slide eu vou mostrar quais são os passos, tais como eles aparecem no TOGAF, que são esses aí: definir o escopo das organizações impactadas na corporação, confirmar os frameworks de governança e suporte, definir e estabelecer equipe de arquitetura corporativa, identificar os princípios de arquitetura, adaptar o TOGAF e outros frameworks de arquitetura se houver, e implementar ferramentas de arquitetura. Isso aí é como a fase preliminar é explicada no próprio TOGAF. Mas nessa apresentação eu vou apresentar de uma maneira um pouco diferente, uma maneira que, na minha opinião, é um pouco mais didática, mas do ponto de vista pedagógico ela é uma maneira mais fácil de explicar, especialmente quando a gente tem pouco tempo para fazer isso. Então eu vou tentar traduzir isso numa terminologia mais simples e basicamente dizer que a fase preliminar tenta responder essa pergunta: do que eu preciso para implantar arquitetura na minha empresa? E, para começar,
eu preciso distinguir dois aspectos, que eu preciso fazer arquitetura e eu preciso governar a arquitetura. Fazer arquitetura é executar os processos próprios da arquitetura, que, como a gente viu, envolvem, por exemplo, criar aquelas plantas, criar os artefatos, os diagramas, as matrizes, os catálogos, enfim, todos os documentos de trabalho necessários para documentar a maneira pela qual a minha organização funciona. Então, para fazer arquitetura, eu preciso do quê? Eu preciso de uma equipe, afinal de contas, essa documentação não vai aparecer sozinha, eu preciso ter gente para desenhar esses diagramas e assim por diante. Eu preciso, naturalmente, de um processo de arquitetura, porque eu não posso permitir que os arquitetos simplesmente desenhem o que lhes vier à cabeça. Porque se cada um fizer o que bem entender, a gente vai ter uma arquitetura que não tem coerência, que não tem unidade e que perde justamente aquele caráter holístico, que é justamente um dos grandes benefícios da arquitetura corporativa. Essa visão holística da organização. Além disso, a equipe vai usar o processo para produzir uma documentação que precisa ser guardada aonde? Em um repositório. Então, nós precisamos de um repositório de arquitetura. E esse repositório, normalmente, para que ele seja útil, ele precisa ser acessado através de uma ferramenta de arquitetura, uma ferramenta própria para a arquitetura corporativa. Então, essas são as 4 coisas que a gente precisa fazer, para fazer arquitetura e que a gente vai se preocupar na fase preliminar. Agora, além de fazer, eu preciso governar o trabalho de arquitetura e para isso a gente vai precisar de princípios de arquitetura, processos de governança da arquitetura e estruturas organizacionais de governança da arquitetura e já já a gente vai explicar tudo isso, o que é. Mas antes disso tudo, e de certa forma até cobrindo todas essas coisas que a gente falou, o que é necessário mesmo é patrocínio e suporte. Sem patrocínio e suporte, especialmente da alta administração, é muito difícil fazer arquitetura corporativa acontecer na sua organização. Então isso é fundamental, isso vem antes de tudo. Porque, como eu costumo dizer, se você tem patrocínio, você tem tudo. Porque tudo que você não tem, você consegue. Você corre atrás porque o seu patrocinador te dá essa força, te dá o dinheiro, te dá o poder para correr atrás. Por outro lado, se você não tem patrocínio e suporte, mesmo que você tenha as outras coisas, tipicamente você não consegue andar para frente. Vamos então discutir cada um desses aspectos com um pouquinho mais de detalhe. Vamos falar sobre a equipe. Como é que vai ser a minha equipe de arquitetura? Evidentemente, não existe uma maneira única de você organizar uma equipe de arquitetura. Isso aí depende de um monte de fatores. Então a gente vai apresentar apenas algumas variáveis ou algumas dimensões que você tem que levar em consideração. A primeira é a seguinte pergunta: nós queremos uma equipe mais para o lado de unificada ou nós queremos uma arquitetura federativa? Basicamente, a questão é a seguinte: a gente vai ter uma única equipe de arquitetura ou nós vamos ter várias equipes de arquitetura? É evidente que quando você tem uma equipe só, as dificuldades de coordenação são muito menores. Por outro lado, numa empresa muito grande, onde existam, por exemplo, diferentes unidades de negócio, que sejam muito diferentes entre si, que atendam clientes diferentes, que usem uma tecnologia diferente, que tenham uma arquitetura bastante distinta, pode fazer sentido você ter uma federação, ou seja, cada unidade de negócio tem a sua equipe de arquitetura e existe uma unidade federativa ou federal, né? Seria, digamos assim, uma unidade central, uma área central de arquitetura que define padrões, regras, ferramentas, etc., que todo mundo tem que seguir e que coordena o trabalho dessas equipes que estão espalhadas aí pelas várias unidades de negócio. De uma maneira geral, é mais fácil trabalhar com uma equipe unificada. Só se justifica a equipe federada, ou as equipes organizadas de forma federativa, realmente em organizações muito grandes e onde as arquiteturas dos seus diferentes pedaços, por assim dizer, são bastante isoladas umas das outras. Então essa é uma primeira dimensão. Outra dimensão importante é aquela que eu chamo de se a gente quer um trabalho de arquitetura centralizado ou distribuído, que responde à pergunta que é quem realiza as tarefas de arquitetura, somente os arquitetos ou todo mundo? Por quê? Porque, na verdade, a gente pode organizar o trabalho de arquitetura de duas maneiras. Você tem uma equipe gorda, uma equipe de arquitetura com um monte de arquitetos, e sempre que alguém precisa
completar alguma documentação de arquitetura, o arquiteto correspondente é chamado, ou você tem a situação em que o trabalho de arquitetura ele é espalhado pela organização inteira e que, de vez em quando, as pessoas das várias áreas vestem o chapéu de arquiteto para executar tarefas de arquitetura de acordo com o processo. Então, vamos dar um exemplo concreto. A empresa foi lá e comprou um servidor. Então, nós compramos um servidor, esse servidor vai ser instalado na nossa infraestrutura e precisa estar representado no mapa da rede que faz parte da nossa documentação de arquitetura. Quem é que vai alterar o mapa da rede? Quem é que vai atualizar esse documento de arquitetura? É o sujeito lá que trabalha na infraestrutura e que está instalando e configurando esse servidor, ou é o arquiteto de tecnologia que está lá na equipe de arquitetura? Pode ser uma coisa, pode ser a outra. Então, essas duas maneiras de trabalhar são possíveis, embora eu prefira, de uma maneira geral, a organização distribuída, por várias razões. A primeira é que a pessoa que está na ponta, ela tipicamente tem mais informação do que um arquiteto que está lá, muitas vezes, na sua torre de marfim. Por outro lado, é necessário, numa estrutura distribuída, uma governança muito forte, porque aquela pessoa que está lá na ponta pode achar que aquilo não é tarefa dela e deixar aquilo em segundo plano e acabar não fazendo. Mas, de uma maneira geral, isso é melhor, não só porque a pessoa que está na ponta tem mais informação, mas porque o trabalho também é mais distribuído e isso permite que a equipe de arquitetura seja mais enxuta. Afinal de contas, na grande maioria das vezes, as equipes de arquitetura que a gente encontra por aí são enxutas. Eu ainda estou para ver uma equipe de arquitetura gigantesca que tem um monte de arquitetos sobrando e que os arquitetos ficam metade do dia sem ter o que fazer, jogando paciência ou qualquer outra coisa, porque está sobrando arquiteto. Então, como isso é muito difícil de ver, provavelmente a estrutura distribuída é melhor. Agora, quando a gente faz, principalmente naquela nossa primeira dimensão, quando a gente vai assumir uma estrutura federativa, é comum que a gente faça o que o TOGAF chama de particionamento da arquitetura, que é basicamente pegar a arquitetura da organização inteira e separar em partições. É bem parecido com partição de disco rígido, ou seja, você pega a sua organização e divide em compartimentos relativamente independentes uns dos outros. E uma maneira de ilustrar isso aí é essa figura que eu chamo de o cubo mágico do TOGAF, que eu acho que é uma figura importantíssima para entender a maneira pela qual o TOGAF lida com a complexidade e que mostra isso que a gente está falando. Eu não vou me estender muito sobre essa figura, mas vou dar só uma ideia geral que já vai mostrar para vocês por onde que vai a brincadeira. O TOGAF está dizendo que, tipicamente, isso vale para qualquer organização, mas é muito claro para organizações maiores. Esse cubo mágico ele tem 3 dimensões. Aqui tem o assunto, né? Ou seja, a amplitude da organização. Para cá eu tenho o período de tempo e para cá eu tenho o nível de detalhe. Então, observem que essa tampa amarela é chamada de Enterprise. Tipicamente, a gente diz que essa tampa amarela é a arquitetura corporativa ou a arquitetura estratégica. O que é isso aqui? É uma arquitetura que descreve, que tem diagramas, que descrevem o quê? A organização inteira, no longo prazo. Agora, se você vai descrever a sua organização inteira, no longo prazo, qual é o nível de detalhe que vai ser possível você fazer? Não muito, né? Então, vocês vejam que ela é rasinha, né? Ela não é muito detalhada. Se eu quiser maior detalhe, eu vou ter que segmentar a organização. Então, aqui está sendo mostrado justamente essa situação. Eu tenho aqui 3 segmentos. Como é que eu faço a segmentação? Existem vários critérios possíveis. Um dos mais comuns é a segmentação por unidade de negócio. Então, vamos supor que a sua organização tenha 3 unidades de negócio, ou 3 linhas de produto, ou qualquer coisa desse tipo, e que a gente segmentou a organização nesses 3 segmentos. Observe que na medida em que eu queira mais detalhes, que eu queira um nível maior de detalhe, eu vou ser obrigado ao quê? A reduzir o escopo, ou seja, a olhar não para a organização inteira, mas só para um pedacinho dela. A gente está chamando esses pedacinhos de segmento. E em relação ao tempo, eu não vou olhar o futuro lá distante, eu vou olhar um horizonte de tempo menor. E no terceiro nível, então eu tenho aqui a tampa amarela, que é a empresa inteira, eu tenho os tijolos verdes, que são os segmentos, e eu tenho os tijolinhos roxos, que são o terceiro nível de divisão, onde eu tenho aquilo que o TOGAF chama de capacidade, são as arquiteturas de capacidade,
e que tipicamente correspondem aos projetos de implementação propriamente ditos. O que isso aqui tem a ver com as equipes de arquitetura? Se você olhar para esse organograma que aparece aqui do lado, isso fica claro. O que ele está chamando de Corporate EA Capability, isso aqui, na verdade, é a nossa equipe central de arquitetura, que é responsável tanto pela construção e manutenção da tampa amarela, quanto pela divisão da tampa amarela pelos segmentos. Aí eu vou ter diversos, vocês estão vendo que aqui tem 3 quadrinhos, são, no caso aqui, 3 equipes de segmento. Então eu tenho aqui, sei lá, 3 segmentos de negócio, né? Eu vendo batata, cenoura e cebola. Então eu tenho uma equipe de segmento para o segmento de batata, outra para cenoura e outra para cebola. São 3 equipes de segmento, 3 equipes de arquitetura que reportam o seu trabalho para a equipe central e que também são encarregadas não só de preparar e elaborar e manter os seus tijolinhos verdes, como garantir que ele depois se encaixa com a tampa amarela, porque se isso não der certo, a integração entre os vários tijolinhos também não vai dar certo. E aqui no nível mais baixo, você vai ter as equipes de portfólio e projeto, construindo as arquiteturas de capacidade a partir das arquiteturas de segmento. Muito bem, então aquilo foi uma discussão muito rápida sobre as nossas diferentes opções para montar uma equipe de arquitetura. Vamos discutir rapidinho agora sobre o processo. Nós vimos que é necessário implantar o processo e customizar o ADM para a sua organização. Então vamos ver que tipo de coisa a gente pode customizar quando a gente vai implantar e definir o processo de como é que a gente vai fazer a arquitetura aqui na nossa organização. Várias coisas podem ser customizadas. A primeira é terminologia, vocabulário e glossário. O TOGAF é muito claro em relação a isso. Ele diz o seguinte, que se o TOGAF dá para alguma coisa um nome, mas essa coisa já existe na sua organização e ela tem um outro nome, não é para ficar reinventando a roda, é para usar o nome tradicional que já é usado na sua organização. Por quê? Porque implantar arquitetura já é um negócio suficientemente complicado, culturalmente complicado, politicamente complicado, metodologicamente complicado, para que você ainda queira criar problemas para si mesmo, gerando confusão em termos de vocabulário. Você também pode customizar o número e a ordem de passos e fases, então as fases que você vai utilizar na sua implantação, dos seus projetos de arquitetura não precisam ser idênticos ao ADM. Você pode também inverter a ordem de passos, fazer passos em paralelo, tudo isso pode ser feito. Você pode customizar entradas e saídas das fases, gerando documentos diferentes ou reaproveitando, reusando documentos que já existem na sua organização. Você vai ter que fazer atribuição de responsabilidades, tipicamente construindo uma matriz RACI, porque o TOGAF não faz isso. O TOGAF, durante a explicação, nos capítulos do ADM, o TOGAF nunca diz quem é que faz as coisas. Se você ler o TOGAF com cuidado, você vai ver que todas as frases estão com voz passiva, verbo do infinitivo, partícula passivadora, faz-se isso, faz-se aquilo, tal coisa é feita, mas nunca diz quem é que faz as coisas. Essa atribuição de responsabilidade, esse dizer quem é que faz o quê, é uma tarefa de cada empresa. E você vai ter que fazer isso quando? Na fase preliminar, quando você estiver customizando o ADM para cada uma das outras fases. Então é na fase preliminar que eu digo como é que eu vou fazer a fase A, é na fase preliminar que eu digo como é que eu vou fazer a fase B, C, D e assim por diante. E outro ponto importantíssimo é harmonizar o seu processo de arquitetura com a sua cultura organizacional. Porque a cultura organizacional tem um impacto muito grande em como é que a gente vai fazer o nosso trabalho. Então isso leva em conta questões do tipo, por exemplo, como é que é a estrutura de autoridade dentro da empresa? É uma estrutura mais vertical? É uma estrutura mais participativa? Qual é o grau de formalismo que existe dentro da cultura da empresa? Tudo isso vai ter impacto no grau de formalismo com o qual a gente vai implantar o TOGAF, na maneira como as decisões vão ser tomadas e assim por diante. Outra coisa importantíssima é que a gente precisa harmonizar e integrar o TOGAF com os demais processos que a gente já tem na organização. Gente, olha todos esses processos que estão nessa lista aí. Planejamento estratégico, gerenciamento de portfólio, programa e projeto, gestão de processos de negócio, desenvolvimento de sistemas, modelagem de dados, gestão de serviços de TI, governança de TI, gestão de conhecimento, orçamento. Todo mundo tem esses processos
E vários desses processos, tipicamente, foram implantados na empresa usando algum framework famoso. Então, coisas do tipo PMBOK, ITIL, COBIT, CMMI e assim por diante. E qual que é o problema? Muitas vezes, quando esses frameworks são implantados, eles são implantados por uma única área, como se eles não tivessem nada a ver uns com os outros. Então, o sujeito vai lá e implanta um framework qualquer, como se ele não tivesse nada a ver com os outros processos. Se você pegar, por exemplo, o processo de gestão de projetos, praticamente todos os frameworks importantes de mercado falam de gestão de projetos. Então, para evitar que eu tenha um monte de frameworks implantados e sendo que nenhum deles fala uns com os outros, eu não posso permitir que a implantação do TOGAF vá acrescentar ainda mais uma igrejinha, como eu gosto de falar, que vai ser a igrejinha do TOGAF. Então eu passo a ter a igrejinha do PMBOK, a igrejinha do ITIL, a igrejinha do COBIT, e agora eu tenho também a igrejinha do TOGAF. É o fim da picada, isso não pode acontecer, isso gera uma tremenda de uma confusão. Então, se você já tem esse monte de processo, e se eles já têm problema de integração, eles já não conversam uns com os outros, é uma grande oportunidade a implantação de arquitetura para criar um processo único, um processo articulado que cuide de todos esses assuntos. Então, uma das primeiras coisas que você tem que fazer é levantar quais processos desses aí você já tem na empresa, chamar os responsáveis para conversar e fazer a customização do TOGAF de tal maneira que ele se encaixe nesses outros processos. Ou seja, que o TOGAF tome como entrada. Vamos dar um exemplo concreto. O TOGAF tem que pegar como entrada da fase A a saída do planejamento estratégico. O projeto de arquitetura tem que ser gerenciado como um projeto qualquer, então ele tem que ser gerenciado segundo a sua própria metodologia de gestão de projeto que você já tem. Na fase F, a gente gera um portfólio de projetos para implementar a nova arquitetura. Então, eu não vou reinventar a roda e criar uma nova metodologia de gestão de portfólio, né, gente? Pelo amor de Deus. O que você vai fazer é pegar o seu processo, a sua metodologia de gestão de portfólio que você já tem e encaixar ali na fase F, de tal maneira que, inclusive, né, tipicamente é muito comum que a fase F inteira seja de responsabilidade não dos arquitetos, mas do PMO. Então, isso também tem a ver com o que a gente mostrou ali lá em cima, que é a atribuição de responsabilidades, dizer quem é que vai fazer o quê. Não tem lugar nenhum do ADM, não tem lugar nenhum do TOGAF dizendo que todas as bolinhas amarelas pertencem ao arquiteto. E a verdade é que não é mesmo. Né? As atividades mais tipicamente de arquiteto vão do A até o E. O F tipicamente tem um envolvimento grande ou até a condução pelo PMO. O G é implementação, então isso é feito totalmente fora da arquitetura e assim por diante. Então, mapeie esse processo e faça com que eles conversem com o seu TOGAF customizado. Em relação ao repositório, que é o nosso conteúdo, a gente vai fazer o seguinte, a gente tem que pegar o metamodelo do TOGAF, então o TOGAF inclui um metamodelo, que é parecido com o próprio Zachman. A gente viu que o Zachman, na verdade, é um metamodelo, e tem gente, inclusive, que usa o TOGAF junto com o Zachman. Tem gente que usa o ADM do TOGAF como método para popular as caixinhas do Zachman. Mas quem não quiser fazer isso, o TOGAF inclui o seu próprio metamodelo, que também não é tão diferente assim do Zachman, porque não tem muito o que inventar em termos de arquitetura corporativa. O metamodelo ele vai definir quais são os building blocks, ou blocos de construção, que são aqueles elementos que você mapeia na sua organização para você desenhar a sua arquitetura. Então, customizar o metamodelo significa mostrar e definir quais são os blocos de construção que você vai ter, quais são os seus tipos e como que eles estão relacionados, e montar o seu próprio metamodelo. E também envolve você definir e padronizar quais são os artefatos que você vai utilizar, tanto para entrada de dados no repositório, quanto para exibição de informação. Então é aquela história que a gente falou antes. A gente não vai deixar que cada arquiteto desenhe o que bem entender. A gente tem que ter isso padronizado para que a informação contida no repositório faça sentido e aqueles links que permitem a rastreabilidade, que a gente falou na primeira apresentação, precisam ser mantidos, e isso só vai acontecer se houver uma maneira padronizada de alimentar o repositório. Para a gente ter uma ideia de como que isso aí acontece, vejam essa figura, que é o metamodelo de conteúdo simplificado, vocês vejam que não é tão diferente do Zachman. Ela organiza os seus building blocks em termos de fases. Então aqui o laranja em cima, vocês vejam que
tem a ver... Imagina que isso aqui é um gaveteiro também, né? Imagina que essas prateleiras, ou essas caixinhas, são onde a gente guarda as coisas que a gente gerou em cada fase. Então, olha aqui. Visão da arquitetura, que é a fase A. A fase preliminar está aqui. E requirements, né? A gestão de requisitos, que é a bolinha central, estão na prateleira laranja que está aqui em cima. Depois eu tenho uma caixa, né? Um pedaço aqui do meu gaveteiro azul, um verde, um cinza, que são as arquiteturas de negócio, de sistemas de informação e de tecnologia, que a gente viu que são objeto de quais bolinhas, de quais fases do ADM. Arquitetura de negócio, fase B. Arquitetura de sistemas de informação, fase C. Arquitetura de tecnologia, fase D. No caso de arquitetura de sistemas de informação, há uma divisão entre dados e aplicativos, e para a arquitetura de negócio houve aqui uma divisão de motivação, organização e função. A caixinha vermelha é a realização de arquitetura. Então, vocês estão vendo que aqui tem oportunidades, soluções e planejamento de migração, ou seja, as fases E e F, e a governança da implementação, que é a fase G. Uma maneira mais detalhada de você representar o seu metamodelo é essa aqui. Ele tem um formato parecido com um diagrama entidade-relacionamento ou um modelo de classes, aonde a gente, para cada caixinha dessas aí, cada entidade do metamodelo representa um tipo de building block, um tipo de bloco de construção. O que é, portanto, o que são os tipos de blocos de construção? São os tipos de coisas que você quer representar na sua organização. Então, por exemplo, alguns são bastante óbvios. Nós temos aqui, por exemplo, unidade organizacional, ator, papel, função, processo. Do lado mais da estratégia, a gente tem direcionador, meta, objetivo, métrica. Aqui embaixo a gente tem serviço de negócio e assim por diante. Então, por exemplo, quando eu desenho um diagrama BPMN ou uma cadeia de valor mostrando os macroprocessos de alto nível da empresa, quais são, cada caixinha que aparece num BPMN ou numa cadeia de valor é o quê? É um building block do tipo processo. Quando eu faço um organograma, eu estou tipicamente mostrando o quê? Uma hierarquia de objetos do tipo unidade organizacional. E assim vai. Aqui embaixo, como vocês estão vendo, toda essa caixa amarela, vocês estão vendo que são os building blocks de qual domínio, de qual das 4 partes da arquitetura, segundo o TOGAF? A arquitetura de negócio. Aqui embaixo nós temos as arquiteturas de dados, de aplicativos e de tecnologia, cada uma com as suas respectivas entidades ou building blocks. Okay? O que é interessante, o que eu gosto dessa figura, é que ele mostra uma coisa importantíssima do ponto de vista da arquitetura, que é o seguinte. Observe que aqui em cima, no amarelo, a gente tem o quê? A gente tem o negócio. Nós temos aqui a arquitetura de negócio. E todas as arquiteturas que a gente poderia dizer que são de TI estão do lado de baixo. Vocês estão vendo? Então, olha só que coisa interessante. Nós temos aqui as arquiteturas de dados, aplicativos e tecnologia, elas aparecem todas subordinadas ao objeto Business Service, serviço de negócio. O que o TOGAF está mostrando para a gente aqui, gente? Muito simples, que tudo que você tem na sua TI só justifica a sua existência se direta ou indiretamente estiver fazendo o quê? Prestando algum tipo de serviço para o negócio. Então, se você entrar lá no seu data center e descobrir que tem um servidor ou um software lá que você não consegue rastrear e chegar em algum serviço de negócio que ele está direto ou indiretamente apoiando, quer dizer que aquele servidor, aquele software, etc., estão sobrando. Então, vai lá e vende, bota no OLX, bota no Mercado Livre, bota para vender porque aquilo está sobrando. Okay? Muito bem. A última figura que eu quero mostrar para vocês é essa aqui, que é uma lista um pouco assustadora, talvez, não é? Dos artefatos propostos pelo TOGAF. Então, o TOGAF propõe que você desenhe todas essas coisas aí, o que, na verdade, não é necessário. Então, eu digo para vocês que vocês não devem se assustar com essa figura, porque, como a gente mostra lá no nosso curso, você não precisa fazer todos esses artefatos. Existe uma maneira melhor, na minha opinião, de você interpretar essa questão dos artefatos e da representação e documentação da sua arquitetura, e a gente mostra que existe uma maneira muito mais simples
E no curso a gente mostra que você consegue representar toda a informação básica que tem que ir no repositório usando apenas uma dúzia ou 12 diferentes tipos de diagramas. Okay? Adiante. Vamos falar um pouquinho sobre ferramenta. Okay? Então, atenção. Tcharam, gostaram do efeito especial? Vamos voltar e vamos fazer de novo. Ó, isso é fundamental. Gente, Office com Visio não é ferramenta de arquitetura, tá bom? Então vamos enfiar isso logo na cabeça. Se você estiver fazendo um projetinho piloto pequenininho para uma areazinha pequenininha com 3, 4 usuários, 2, 3 sistemas, um único servidor, 4 ou 5 processos, talvez você consiga até fazer isso em Office. Agora, se você quiser começar a fazer tabelas e matrizes de rastreabilidade da sua organização inteira, levando em conta que na sua organização provavelmente você tem centenas de áreas e departamentos, milhares de processos, centenas de servidores e, sei lá, centenas ou milhares de aplicações, é evidente que não tem a menor condição de você fazer isso. E o fato é que hoje, como eu disse para vocês na primeira apresentação, não existe desculpa para não se usar uma ferramenta de arquitetura, porque nós já temos disponíveis no mercado várias ferramentas de todo tipo de preço, tamanho, cor, formato, etc. Existe um programa de certificação do Open Group que diz se a ferramenta é ou não é compatível com o TOGAF. Você poderia começar, se você quiser saber quais são essas ferramentas, o melhor lugar para olhar é o quadrante mágico do Gartner. Pelo menos 2 vezes por ano, o Gartner solta o seu quadrante mágico, o seu relatório, dizendo aí quais são as ferramentas, mostrando aquela classificação, né, das ferramentas de arquitetura corporativa. Então, se a sua empresa tem acesso ao Gartner, e a maioria das empresas tem, né, pelo menos as empresas maiores, procure lá o quadrante mágico. O que é mais interessante é que até outro dia, a maioria das ferramentas do Gartner não tinham representação no Brasil. Então, você só tinha umas 3 ou 4 que eram vendidas e usadas no Brasil. Mas isso está mudando. Nós já estamos aí, só no ano passado entraram 2 ou 3 empresas novas que abriram um escritório, ou pelo menos nomearam representantes aqui no Brasil. Então, está aumentando bastante a oferta de ferramentas de arquitetura aqui no Brasil e você deve levar isso em consideração. Todas essas ferramentas têm algumas características básicas, lógico, elas têm, né? Cada uma tem os seus pontos fortes e fracos, os seus benefícios particulares e tal, mas tem um basicão que todas elas têm que fazer e seria isso aí, né? Todas elas têm que ser capazes de manter um repositório, esse repositório tem que permitir que você estabeleça rastreabilidade de ponta a ponta da estratégia corporativa até a estrutura, ou seja, aquela capacidade de ligar uma coisa com a outra, lembra? Quando eu falei, essa estratégia, essa meta estratégica está ligada com quais processos de negócio? Esse processo de negócio está ligado com suportado por quais aplicativos? Esse aplicativo roda em qual servidor? Isso para não falar de outras coisas. Eu estou mostrando aqui o fluxo mais simplesinho, né, só com uma caixinha em cada uma das 4 primeiras linhas do Zachmen. Então eu tenho lá, olhando ao contrário, se eu derrubar este servidor, eu sei que eu paro esta aplicação que roda dentro do servidor. Se essa aplicação parar, atrapalha ou para este processo de negócio que depende dessa aplicação. Se esse processo de negócio parar, ele vai afetar esta meta estratégica que depende deste processo. Então, essa rastreabilidade é fundamental e todas as ferramentas permitem que você mapeie isso dentro delas. A imensa maioria, se não todas as ferramentas de arquitetura, tem uma capacidade de modelagem, ou seja, historicamente a maioria dessas ferramentas vieram do passado, elas começaram como ferramentas de modelagem. Modelagem de processos de negócio, modelagem de sistemas, enfim. Mas são ferramentas que permitem você fazer diagramas, você criar uma representação visual da sua arquitetura, e isso é muito importante. Eu já ouvi falar de gente que conseguiu fazer arquitetura sem desenhar diagrama, mas eu acho muito difícil, né? Afinal de contas, uma das tarefas mais importantes do arquiteto é facilitar a comunicação. E a gente sabe que uma imagem vale mais que 1000 palavras, para ficar aí no ditado popular, e eu acho muito complicado você representar, negociar, convencer as pessoas sobre aspectos da arquitetura sem uma boa e bela coleção de diagramas bonitos feitos na sua ferramenta. E, naturalmente, a gente falou que o TOGAF tem como ponto forte ser customizável. Agora, não adianta nada você customizar o seu TOGAF se a sua ferramenta não for customizável. Você tem que ser capaz
de configurar a sua ferramenta de tal maneira que ela dê conta da própria customização do TOGAF que você quer fazer. Ou seja, a gente quer ferramentas que tenham grande capacidade de customização. E eu posso dizer para vocês com bastante tranquilidade que as ferramentas mais importantes desse mercado, essas que estão aí no quadrante mágico do Gartner, todas elas têm pelo menos essas 3 características. Mas, digamos assim, quando você for estudar as ferramentas disponíveis na hora de escolher uma delas para a sua empresa, você tem que começar a sua pesquisa, a sua análise por esses 3 aspectos, tá? O resto vem depois. Outro assunto que a gente viu, na verdade, o que acontece? Com a questão da ferramenta, a gente acabou de ver as coisas necessárias para executar a arquitetura. Então, nós vimos equipe, processo, repositório e ferramentas. Agora vamos falar de governança. O que eu preciso para governar a arquitetura? Em primeiro lugar, eu preciso dos princípios. O que são os princípios? Eu gosto de dizer que os princípios são como se fossem os 10 mandamentos da arquitetura. São regras gerais, qualitativas, que guiam a tomada de decisão sobre a arquitetura, são fáceis de lembrar, poucas em número e estáveis. Gente, princípio não é padrão, princípio não é norma. Princípios são, como a gente viu, uma quantidade pequena, eles são frases qualitativas, eles não são, quando eu digo assim, não, na minha empresa eu vou usar tal sistema operacional, eu vou usar tal banco de dados. Isso não é princípio, isso pode ser um padrão, pode ser uma norma. Os princípios, eles se mantêm num nível de abstração maior e eles são estáveis. Se você definiu direitinho seus princípios, em teoria, eles deveriam durar décadas. O que evidentemente não é o caso com uma norma. Se você diz que vai usar o produto X e amanhã a empresa que é dona do produto X descontinua, ou a empresa quebra, ou é comprada, ou qualquer coisa, você vai ter que mudar a sua norma. Em tese, os seus princípios deveriam continuar sendo os mesmos. Então, algumas organizações, por exemplo, têm princípios do seguinte tipo. Nós temos princípio de, vamos dizer assim, nós usaremos software livre. Pode ser um princípio. Nós vamos tentar usar software livre e padrões abertos sempre que possível. É uma possibilidade. Outro padrão bastante comum é assim, não vamos desenvolver software, usaremos pacotes. É um outro princípio que você pode ter. Para vocês terem uma ideia de quais são de exemplos de princípios, o TOGAF não deixa a gente na mão. Se você fica perdido e fala, caramba, quais são os princípios que eu vou adotar na minha empresa? Eu não tenho a menor ideia de por onde começar. Lá no capítulo de princípios do próprio TOGAF, a gente tem esses aí, né? Para cada um desses princípios existe uma descrição do princípio, as implicações desses princípios e assim por diante. Observa que eles estão divididos pelos domínios da arquitetura, né? Aqueles 4 pedaços da arquitetura que são os princípios de negócio, aplicações, dados e tecnologia. Tá? Lembrando, né, gente, que quando a gente fala de tecnologia, em arquiteturês ou em togafês, a gente tipicamente está falando de infraestrutura, ok? Não de aplicativo. Por isso que você tem aplicação ou aplicativo aqui e você tem tecnologia aqui que se refere à infraestrutura. Infraestrutura em togafês diz respeito a hardware, rede, né? Ou seja, infraestrutura de comunicação, e também software básico. Porque como é que eu sei se software é básico ou não é? O software é considerado básico se ele não é software aplicativo. Ele é software aplicativo se o usuário é um usuário de negócio. Então é muito simples. Se você tem um software na sua empresa e quem está usando ele diretamente não é um usuário de negócio, então ele é software básico. Então aí vai entrar sistema operacional, gerenciador de banco de dados, vai entrar middleware, vai entrar o seu Enterprise Service Bus, tudo isso são considerados building blocks da arquitetura de tecnologia, ok? Então, fechando esse parênteses, vamos voltar aqui nos princípios. Então tem aí, por exemplo, princípios de negócio, primazia dos princípios, maximizar benefício para a corporação. Esse exemplo, maximizar benefício para a corporação, é um princípio que diz essencialmente o seguinte, que nenhuma decisão de arquitetura vai ser tomada sem se verificar se aquele benefício é um benefício localizado para só um departamento ou se ele é para a corporação inteira. O que mais? Gerenciamento de informação e preocupação de todos, continuidade de negócio. Então, o princípio da continuidade de negócio significa que nenhuma decisão arquitetural será feita sem levar em consideração este princípio, ou seja, nada pode ser feito sem ter planos de contingência, por exemplo. Aplicações de uso comum é um princípio que vai dizer que sempre que possível você não vai criar, construir ou comprar aplicações para uso num único departamento. Você vai comprar ou construir aplicações para o uso de todo mundo. E assim por diante. Né? Você tem aí uma série de princípios. Vamos ver se tem mais algum interessante para a gente comentar aqui.
né? Não dá tempo, né, para a gente comentar todos eles, mas, por exemplo, lá embaixo em tecnologia, controle da diversidade tecnológica, significa que você não pode ter, por exemplo, explosão de fornecedores, você vai controlar essa diversidade tecnológica, você vai permitir, talvez você não seja tão rigoroso ao ponto de ter um único fornecedor para cada tipo de produto, mas você vai ter um controle para que não haja 30 fornecedores para o mesmo tipo de produto. E por aí vai. Então, isso é uma discussão muito alto nível sobre os princípios. Então, você precisa ter princípios. Além do princípio, você precisa ter estruturas organizacionais de arquitetura, que no caso do TOGAF, isso aí se chama Comitê de Arquitetura. Pensa no Comitê de Arquitetura como se fosse o Conselho de Administração da Arquitetura. Ele representa todos os stakeholders da arquitetura e ele é composto pelos stakeholders da arquitetura, que é majoritariamente, atenção pessoal, gente de negócio. Cuidado, eu já vi muita gente por aí dizendo que tem um comitê de arquitetura, e aí quando você vai perguntar para o cara o que é isso, ele fala que é o conjunto dos gerentes de TI da empresa. Olha, gente, isso aí você pode até chamar isso aí de comitê de arquitetura na sua empresa, mas isso não é um comitê de arquitetura segundo o TOGAF. Tá? Talvez você devesse chamar isso aí de fórum de arquitetura, porque tipicamente quando você reúne um bando de gestores de TI, eles não têm poder de deliberativo para dizer como é que vai ser a arquitetura da empresa. O que eles vão fazer é compartilhar opiniões, sugerir padrões, sugerir maneiras de trabalhar juntos, etc. Então você pode chamar de fórum de arquitetura, mas comitê, é um conselho de administração. Comitê é, por definição, deliberativo. E quem é que tem que tomar decisões de arquitetura na sua empresa? Se você está pensando que é o arquiteto, você está muito enganado. Eu costumo dizer, e justifico isso no meu curso, que arquiteto não tem que decidir nada. E aí é bom a gente voltar na nossa velha metáfora. Quando você contrata um arquiteto para desenhar a casa que você quer construir, a casa dos seus sonhos, no terreno que você comprou, você quer que o arquiteto decida por você? De forma alguma, né? A função do arquiteto qual que é? Usar o seu conhecimento, sua experiência para sugerir coisas para você. Mas a batida de martelo, a decisão final, é sempre do stakeholder, é sempre do dono da casa. E quem é que representa o dono da casa, o dono da empresa? É este conselho de administração, que é o comitê de arquitetura, que tipicamente vai ser montado a partir de executivos de negócio. Então é quem decide, pode ter vários níveis de alçada, o nível mais alto pode inclusive coincidir com o próprio conselho de administração da empresa, mas é evidente que nem toda decisão de arquitetura é tão grande ou tem tanto impacto que justifique levar até o conselho de administração da empresa. Então nesses casos aí é bom ter um nível de alçada mais baixo para não perturbar o pessoal de nível mais alto, porque o que acontece? Se você perturbar os executivos de alto nível com decisões irrelevantes de arquitetura, eles vão acabar fazendo exatamente o que a gente não quer, que é delegar as decisões de arquitetura de volta para o arquiteto. E de uma maneira geral, quantos comitês de arquitetura eu tenho? Isso aí vai refletir o seu particionamento da arquitetura. Então, por exemplo, se você tem uma estrutura federativa com um time central de arquitetura e vários times por segmento, você provavelmente vai ter também comitês por segmento e um comitê lá em cima olhando e supervisionando e governando a equipe central de arquitetura. Bom, quais são os processos de governança que o TOGAF sugere e que a gente vai usar? Essa figurinha aí é uma figurinha que lista esses processos de governança, segundo o TOGAF, não vamos entrar no detalhe dela, mas o que é importante aqui para a gente, essa é uma figura muito interessante, é uma figura na qual a gente gasta um bocado de tempo no nosso curso, mas aqui a gente vai ter que falar rapidinho dela, né? E, basicamente, o TOGAF diz que são estes 6 processos aqui nesta caixinha vermelha, que são os processos de governança que a gente precisa. E, como todo processo, vai ter que ser customizado para a sua empresa. Você vai precisar tomar uma atenção especial para esses 2 processos aqui, o Compliance e o Dispensation. Compliance é aquele processo que a gente usa na fase G. É o processo através do qual a gente audita os projetos para ver se o que está sendo construído está batendo com o que foi desenhado na arquitetura. E Dispensation é o procedimento, é o processo formal que a gente usa para dispensar, para conceder dispensas, para autorizar não conformidades de maneira formal. Por quê, gente? Porque toda regra tem exceção, diz o ditado popular, e o que acontece se o arquiteto disser que não vai abrir exceções? Ele vai ser atropelado, porque as exceções serão aprovadas por cima dele e ponto.
Então, isto significa que até para a sua própria defesa, o arquiteto tem que ter um processo formal, documentado, de dispensa. Então, de uma maneira geral, quem é que vai conceder dispensas? Quando alguém está fazendo alguma coisa fora do padrão, ele tem que pedir isso e obter essa dispensa de quem? Evidentemente que não é do arquiteto. Ele vai ter que obter essa dispensa do comitê de arquitetura, que, como a gente já viu na transparência anterior, é quem decide. Muito bem. Então, esses processos são importantíssimos, a gente gasta aí um bocado de tempo no curso discutindo eles. Aqui a gente só vai ficar por aí. Agora, isso não significa que você não faça governança nas outras fases. Então, por exemplo, na fase A, você tem aí a aprovação da visão. Lembra que na fase A a gente vai desenhar a visão. Essa visão é revisada e aprovada pelos stakeholders. É evidente que este processo também é um processo de governança. A priorização de projetos para montar o portfólio, que acontece na fase F, também é um processo de governança. E o processo de gestão de mudança que acontece na fase H também é um processo de governança. Então a gente vê que a governança está entremeada em todo o ADM. E de fato, a gente pode mostrar o ADM e mostrar como é que essas coisas acontecem. Olha só, quem é que aprova? Você foi lá, executou a fase preliminar, definiu lá quantas equipes de arquitetura vai ter, que ferramenta que é para usar, customizou o processo, metamodelo, etc. Será que os arquitetos vão bater o martelo no formato final disso? Claro que não. A gente já viu que o arquiteto não decide nada. Então, o arquiteto vai propor isso aí, e isso vai ter que ser aprovado pelo comitê de arquitetura. Por exemplo, eu como arquiteto posso dizer, bom, eu quero ter uma equipe de arquitetura com 100 mil arquitetos embaixo de mim. Lindo, né? Quando eu levo isso lá para o comitê, que são os altos executivos da empresa, é muito improvável que eles concordem comigo. Na fase A, a gente tem a aprovação, e aí em cada ciclo, né, na fase A, a gente tem a aprovação da visão, que é uma atividade de governança. Nós temos a aprovação dos modelos de arquitetura nas fases B, C e D. Esse processo pode ser mais ou menos formal, a gente tem várias maneiras de implementar isso aí. Na fase E e F, é a listagem e priorização dos projetos para gerar o portfólio de implementação, que também é uma tarefa de governança. Na fase H, acontecem pesadamente os processos de conformidade e dispensa, e na fase G, e na fase H, o processo de gestão de mudanças. Então, todos esses processos, e lá no meinho, né, o processo de gestão de requisitos. Todos esses são processos de governança que estão entremeados aí no ADM do TOGAF. Bom, então essas são as coisas que a gente precisa para executar e para governar a arquitetura. Assim, passando muito rapidamente, a gente já tem pelo menos um checklistzinho, né, das coisas que a gente vai ter que se preocupar na hora que a gente quiser montar ou adotar a arquitetura na nossa organização. Vamos discutir então um pouquinho, para terminar, quais são alguns dos problemas e riscos clássicos para a implantação de arquitetura. Primeiro, naturalmente, é a falta de patrocínio e suporte. Esse é o mais difícil, é o mais complicado, e infelizmente é um dos mais comuns. Porque, como a gente já viu, se você não tem patrocínio, fica tudo muito complicado. A gente vai ver também o problema do foco excessivo em TI. Se você mantiver um foco muito grande em TI, você vai ter uma colaboração e contribuição reduzida do pessoal de negócio, e isso vai fazer com que a arquitetura não tenha muito respeito das áreas de negócio, e se ela não tivesse respeito e colaboração, ela vai acabar gerando um resultado muito menor do que o possível. Outro problema mais pragmático, mais pé no chão, é o problema do excesso de ferramentas, como a gente vai falar já já. E por último, eu gostaria de comentar o problema da fase preliminar eterna, que é aquela empresa que você chega e fala assim, vocês estão adotando arquitetura? Estamos sim. E onde é que vocês estão? Como é que está o negócio aí? Não, a gente está na fase preliminar. Desde quando? Desde 2005. Então os caras estão há 10 anos na fase preliminar. Isso é mais comum do que parece e a gente tem que tentar evitar. Então vamos ver, para cada um desses 4 problemas, o que pode ser feito. Em relação a patrocínio e suporte. O problema é que quase sempre, quando você quer propor de montar uma área de arquitetura, a primeira pergunta que vão te fazer é qual é o ROI da arquitetura, né? Qual é o retorno do investimento. Isso é um problemão, porque como é que eu consigo dizer, se eu implantar arquitetura vai ter um retorno de 100% ou de 200% no investimento? Gente, a arquitetura ela reduz risco, ela melhora a capacidade de tomada de decisão, mas é muito complicado você calcular ROI, fazer uma previsão de qual vai ser o retorno do investimento. Na verdade, é impossível fazer isso, né? É um caso parecido com o que acontece com o BI.
o BI permite uma tomada de decisão de mais qualidade. Quanto que isso vai valer em termos de dinheiro? Eu sei lá, não tenho a menor ideia, vai depender de como que os executivos de negócio vão usar essa informação. Então, uma maneira melhor de você falar, em vez de falar de ROI para o futuro, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer um ROI para o passado, que é o que eu chamo de casos de desastre próprios, em vez de casos de sucesso alheios. O pessoal também gosta de casos de sucesso. Ah, me mostra onde isso aí deu certo. Tá, legal, caso de sucesso alheio é bom para mostrar que em algum lugar deu certo, mas o fato de que deu certo ali não quer dizer que vai dar certo aqui, porque as empresas são todas diferentes. Como é que funciona a história do caso de desastre? É, na verdade, muito simples. Se você olhar para os seus próprios problemas, desastres e incêndios que aconteceram na sua empresa, vamos dizer, nos últimos 5 anos, e se você for capaz de botar uma etiqueta de dinheiro nesses desastres, e normalmente não é muito difícil, você é capaz de dizer o seguinte: quais desses desastres que aconteceram aqui nos últimos 3 ou 5 anos teriam sido evitados se nós tivéssemos arquitetura? É muito interessante, porque aí você vai dizer o seguinte: olha, para montar arquitetura, né, incluindo contratação de gente, treinamento, consultoria, ferramenta, etc., vai custar tanto. Ou teria custado tanto 5 anos atrás. E se nós tivéssemos feito tudo direitinho, nós teríamos evitado os seguintes desastres. Aquele projeto que foi até a véspera da implantação e foi cancelado, aqueles 3 projetos redundantes que foram feitos em 3 áreas, a gente só descobriu quando estava tudo pronto, aquele projeto que foi terceirizado e o terceiro foi incapaz de terminar e foi um desastre, aquele projeto que o orçamento custou 5 vezes mais do que foi orçado no início. Quais desses problemas, quais desses desastres poderiam ter sido evitados se a gente tivesse uma prática de arquitetura na empresa? Se você for capaz de responder essa pergunta e dizer qual foi o prejuízo de cada um desses problemas, e você descobrir que o prejuízo foi, por exemplo, 10x, lembrando que x foi o valor, né, que teria sido gasto para implantar a arquitetura, então você já está vendo que nós teríamos tido um ROI de 10 vezes. Então, né, ou 900%. Então, é uma das maneiras que eu acho mais eficiente de você mostrar retorno e obter patrocínio e suporte. Okay? Também tem toda uma técnica de análise de sensibilidade que também pode ser usada, a gente não vai discutir muito aqui porque seria muito detalhe, mas a gente tem que lembrar o seguinte, né? No melhor caso, a gente tem o patrocínio vindo de cima. Eu fui lá, justifiquei, convenci o dono da empresa, o diretor-presidente, o presidente do conselho de administração de arquitetura, aí ele vem dar uma ordem executiva para a empresa inteira. Faça-se a arquitetura. Está aqui o cheque, em branco, pode fazer, e se alguém criar problema para você, vem falar direto comigo. Né? Legal, isso seria lindo, né? Mas é raríssimo de acontecer. E mesmo assim, ainda seria necessário levar em conta a cultura organizacional e demais relações de poder dentro da empresa. Mesmo que eu tivesse uma ordem executiva do dono da empresa, mesmo assim não quer dizer que ia ser, ia ser um baile, né, um passeio para você montar a arquitetura. Tá? Só que na maioria das vezes não é o caso mesmo. Né? Então, quando não é o caso, o cenário típico é o seguinte: a arquitetura é uma iniciativa da TI, já existe uma área de arquitetura de TI, mas não de arquitetura corporativa, onde o foco típico não é nem uma arquitetura completa de TI, é só uma arquitetura de solução. Então, na verdade, o que a gente tem é um bando de arquitetos de solução que vai sendo alocado para os projetos para ajudar o pessoal a fazer, né, as equipes de projeto, a montar a arquitetura das soluções, mas a arquitetura acaba não dando palpite nem sequer no que tem que ser padronizado e, muito pior, né, a arquitetura não dá palpite sobre o portfólio de projetos. Para a gente ter arquitetura do jeito que o TOGAF manda, a gente viu aqui, é evidente que não é assim que a gente tem que trabalhar com arquitetura. Então, existem algumas opções mais pragmáticas, que não são mutuamente excludentes, então você pode ter uma, outra ou as duas ao mesmo tempo, que são o que eu chamo de tática de guerrilha e tática de porão. A tática de guerrilha é aquela na qual você vai fazendo quick wins, você vai tendo pequenos ganhos, você pega, sei lá, por exemplo, uma área de negócio, você obtém o patrocínio do gestor de negócio daquela área, né, faz uma parceria com ele, faz um projeto de arquitetura segmentado, limitado só da área dele, de tal maneira que aquilo gere um resultado visível, mensurável, de maneira que você possa mostrar isso para o resto da empresa e, idealmente, que quem faça essa propaganda da arquitetura seja o executivo de negócio.
A tática de porão envolve você fazer a mesma coisa, mas também você esconder esse projeto no porão de maneira que você só mostra o resultado quando está pronto. Porque se você ficar fazendo muita fanfarra sobre o projeto antes dele estar pronto, é muito fácil alguém que seja contra o seu projeto vir e passar com o rolo compressor em cima dele. Então, isso é chamado tática de porão. De uma maneira geral, qualquer que seja o caso, é fundamental envolver o pessoal de negócio. Então, o comitê de arquitetura, por exemplo, que tem que ter gente de negócio, você pode usar como semente qualquer grupo de executivos de negócio hoje que já tome decisões de TI na sua empresa. Não vamos reinventar a roda. Se quiser criar um comitê de arquitetura do zero, vai ser muito difícil. Faz o seguinte, dá uma olhada e vê se já tem alguém de negócio tomando decisão de TI. E muitas empresas, a maioria das empresas mais maduras hoje, você já tem algum tipo de comitê para priorizar projetos de TI. E quem está nesse comitê são executivos de negócio. Eles entram lá periodicamente, semanalmente, quinzenalmente, mensalmente, quebram pau e saem de lá com uma lista priorizada de projetos. Se isso existe, é um excelente lugar para você montar aí sua versão 0.1 do seu comitê de arquitetura. Atribua para esses executivos o chapéu adicional de membro do comitê de arquitetura. É um bom lugar para começar. E, de uma maneira geral, obtenha patrocinadores nas áreas de negócio. Não adianta nada você dizer, o meu CIO está patrocinando. Ainda bem, né? Só faltava você estar tentando implantar arquitetura corporativa na organização a partir da TI e ter até o seu CIO contra você. Aí ia ser realmente uma situação complicada. Mas não basta ter o CIO como patrocinador. Por quê? Porque do lado de fora é muito comum que as áreas de negócio vão ver isso aí e vão dizer que isso é mais uma maluquice da TI. Essa é a moda do ano da TI. Né? Ano passado foi o White, o ano retrasado foi o COBIT, no outro ano foi o PMBOK e agora é o TOGAF. O que será que eles vão trazer no ano que vem? Então vamos evitar esse tipo de coisa, tentando convencer e obter algum tipo de parceria ou patrocínio de pessoal de negócio. Tá? O ideal é que a gente tenha o pulo da arquitetura de TI para a arquitetura corporativa conduzida por executivos de negócio, por mais que nós estejamos dentro da TI. Em relação ao foco excessivo em TI, a minha recomendação é que você crie um metamodelo, um gaveteiro, né? Vamos pensar no Zachman de novo. Vamos pensar num gaveteiro que não fique só explícito ou implicitamente falando de TI. Vamos tentar criar um metamodelo no qual a gente já guarde lugar para elementos, building blocks, que estejam fora da TI. Então, a minha proposta para isso é esse desenho aí. Tá? Então, isso é uma proposta minha, isso não está no TOGAF, isso não é o Zachman, é baseado no Zachman, é baseado também no metamodelo do TOGAF, mas é uma proposta minha para estender esses metamodelos mais conhecidos para fora da TI. Então, eles têm algumas coisas parecidas. Então, aqui em cima eu tenho a estratégia, de uma maneira parecida com a primeira linha do Zachman. Em seguida, eu tenho na segunda linha processos de negócio, lembrando sempre que cada duas linhas estão ligadas por aqueles links. Então, eu tenho aqui o link entre meta estratégico e processo de negócio. Mas embaixo de processo de negócio, em vez de eu ter TI, eu tenho uma caixona grandona, que eu chamo aqui de recursos organizacionais, que eu divido em 4 pedaços. Tecnologia da informação, infraestrutura física, tecnologias operacionais e competências. Se você olhar lá para o Zachman, ou até para o TOGAF, você vai ver que ele tem o quê? Estratégia, negócio, sistema de informação, estrutura tecnológica. Ele deu desse pulo aqui, veio para cá e para cá. Eu botei mais uma caixinha no meio aqui, que são os serviços SOA, e chamei isso tudo aqui de tecnologia da informação, e disse o seguinte, para executar, por exemplo, vamos supor que a sua estratégia envolva você mudar de área. Vamos supor que você é uma empresa de energia, uma empresa de petróleo querendo entrar no mercado de energia elétrica. Ou que você é um banco querendo entrar no setor de seguros. Isso significa que você vai precisar de novos processos de negócio e que esses processos de negócio vão exigir recursos diferentes, mas que esses recursos diferentes não são necessariamente sistemas. De repente, até os sistemas são os mesmos. É possível que você tenha que entrar numa área nova ou num segmento de mercado novo, onde os sistemas em si não mudem muito. Onde as principais mudanças estão em máquinas, equipamentos, edificações, você vai precisar de novos equipamentos, novas fábricas, novas tecnologias operacionais, que envolvem novos processos industriais, nova propriedade intelectual. Então, se você tem lá
engenheiros eletricistas, porque você produz energia elétrica, você está entrando no setor de petróleo, você vai ter que contratar geólogos e engenheiros de minas, etc. Então, e perseguir novas patentes e por aí vai. E naturalmente, né, gente, por último, mas não menos importante, uma mudança estratégica que leve a mudança do processo de negócio, tipicamente vai exigir novas competências, né? Pessoas com novos conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, observem que no dia em que eu tiver tudo isso na minha empresa, todo mundo vai estar envolvido. A arquitetura não vai realmente ser uma coisa só da TI. Nós vamos ter o RH cuidando disso aqui, pessoal de operações e engenharia cuidando dessas coisas e assim por diante. E eu ainda gosto de incluir os próprios projetos aqui, tanto no nível de programa, portfólio, quanto o projeto em si, de tal maneira que dentro do meu repositório eu consiga, inclusive, estabelecer a rastreabilidade entre projetos, por exemplo, e esses outros elementos. Eu quero ser capaz de responder a seguinte pergunta: esse projeto aqui, o projeto XPTO 123, está mexendo em quais building blocks? Ah, ele está mexendo nesse sistema, nesse componente de infra, vai criar novos serviços, vai construir um prédio novo, vai exigir um novo tipo de maquinário, vai precisar de determinados tipos de gestor e assim por diante. Então isso é muito importante, gente, porque às vezes, se você é um arquiteto que está só olhando para a TI, você vai dar a resposta errada. Imagina um banco que resolve entrar no segmento premium. Tá? Então é um banco de varejo que tem muitos clientes de baixa renda e de repente ele resolve entrar e ampliar, ele quer aumentar a sua carteira de clientes de alta renda. Tá? Então, isso é uma estratégia, são metas estratégicas que ele cria, e o que vai acontecer? Ele vai precisar de novos sistemas? Provavelmente não. Porque o sujeito da classe A++, né, o sujeito podre de rico, na verdade, ele vai usar os mesmos serviços, os mesmos produtos bancários que o sujeito que não é tão rico quanto ele. Tanto um quanto o outro vai usar fundo, vai usar poupança, conta corrente, etc. A diferença vai ser, por exemplo, qual é o fundo, qual é o valor mínimo para investir, etc. Mas é tudo a mesma coisa, CDB, CDI. Então, os sistemas em si não vão ter grande diferença. Por outro lado, a infraestrutura física, as tecnologias operativas e principalmente as competências vão ser muito diferentes, porque provavelmente você vai ter que ter agências bancárias diferentes, luxuosas, etc., de um lado, e você vai ter que ter gerentes de conta que têm também outro tipo de competência para lidar com esse novo público, com esse novo mercado. Então, nós estamos dando exemplo aqui de uma mudança estratégica que leva a mudanças na empresa, aonde essas mudanças não são principalmente em TI. Então, isso deveria deixar claro para vocês o quanto que é importante a gente não realmente fechar a nossa visão e pensar que a arquitetura corporativa é só TI, ou é um nome bonito, ou é pouca coisa além de TI. Okay? Então, se você já deixar essas caixinhas, digamos assim, prontas, mesmo que hoje você não tenha condições políticas, etc., de envolver todo esse pessoal no seu projeto de arquitetura corporativa, deixa pelo menos a caixinha aberta, deixa o lugar, né, o placeholder ali, inclusive no seu, né, na sua ferramenta, etc., até como um lembrete, até como um incentivo para que futuramente a gente obtenha patrocínio e recurso para expandir a arquitetura para esses novos domínios aí de conhecimento, ok? Bom, em relação ao excesso de ferramenta, gente, feliz é a empresa que não tem ferramenta nenhuma, porque ela vai lá, seleciona e compra uma só. Infelizmente, a maioria das empresas que está implantando arquitetura hoje, como são empresas que têm dinheiro e têm maturidade, que estão aí há muito tempo, tipicamente elas têm 2 ou mais ferramentas. E quando você tem 2 ou mais ferramentas, você tem os problemas clássicos, vários fornecedores, múltiplo suporte, custo de licença de suporte, mas o principal problema é falta de integração. Se você resolve botar seus processos de negócio em uma ferramenta, sua documentação de sistema em outro, como é que você vai fazer a rastreabilidade entre processo de negócio e sistema? Não dá, né? Então, isso aí é um problemaço. Infelizmente, não tem uma boa solução para esse problema. Então, na verdade, a solução tem que ir pelo de sempre, tá? Você vai ter que passar por negociação, integração e, finalmente, por migração. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, a empresa vai ter que escolher uma ferramenta só e vai ter que migrar toda a informação para essa ferramenta. E o último problema que a gente vai lidar é com a chamada fase preliminar eterna, certo? Então, qual que é a ideia?
As pessoas tendem a pensar que elas têm que completar o que o TOGAF manda fazer na fase preliminar, tem que estar tudo pronto antes de começar a rodar o ciclo. No mundo ideal, seria assim, mas na prática não funciona. Porque se você demorar muito tempo para começar a mostrar resultado de arquitetura, a sua fase preliminar, na verdade, não vai ser eterna, né? Ela vai acabar antes de você começar a rodar o ciclo, porque mais dia menos dia vão questionar o que esses caras estão fazendo trancados naquela sala que não produzem nenhum resultado. Então a gente tem que adotar a velha e boa meta, né, ou a velha e boa prática de melhoria contínua e pensar numa implantação iterativa. Observa, gente, nunca se esqueça de que esta seta, né, entre a fase preliminar e a fase A é uma seta bidirecional. Ou, em outras palavras, que você pode voltar para a fase preliminar e isso indica a sua capacidade de fazer uma implantação iterativa. Então, imagina o seguinte, que eu começo pequeno e simples na fase preliminar, eu crio um metamodelo simples, processos simplificados com baixa formalidade, governança simples, etc., o suficiente para sair rodando os primeiros ciclos. Porque o importante é mostrar serviço e apresentar resultado o mais rápido possível. E aí, eu rodo um ciclo, rodo dois, já, né, pego o esquema da coisa, tal. Quando eu já estou mostrando algum resultado, eu volto na fase preliminar e dou uma sofisticada. Né? Melhoro o meu metamodelo, sofistico um pouquinho mais as ferramentas, aumento o nível de formalidade da governança, coloco mais controles de governança, etc. O TOGAF inclui ainda um modelo de maturidade, né? Todo mundo conhece modelo de maturidade, o TOGAF inclui um modelo de maturidade de arquitetura, de tal maneira também que você possa colocar metas de melhoria de maturidade da sua própria área de arquitetura para o futuro. Então, já deixando claro que não se trata de criar uma área preliminar, de usar a fase preliminar para criar uma área de arquitetura perfeita na primeira tentativa. Isso não vai acontecer, não caia nessa conversa. E o último aspecto é tomar cuidado com o atolamento no ESIS, que é um outro problema clássico. É a empresa que você pergunta, os caras conseguiram depois de 5 anos sair da fase preliminar, fizeram a fase A, estão lá nas fases B, C e D. E aí os caras passam mais 5 anos documentando o que já existe. Então esse é um outro erro muito comum nas áreas de arquitetura. E essa tentação existe, gente, porque o ESIS, documentar o que já existe, é fácil, né? Está lá, então vamos documentar. Sempre tem aquela tentação de documentar sempre mais um pouquinho. Se bobear, daqui a pouco o cara está botando no repositório de arquitetura o número da nota fiscal, o número de série do pente de memória que foi instalado no servidor. Então, cuidado. A arquitetura é um negócio abstrato, é um negócio de alto nível. O atolamento no ESIS é um dos riscos que a gente tem que evitar. Okay? No nosso curso a gente discute, né? Evidentemente, todas essas coisas em mais detalhes. Muito bem, gente. Então, essas são as coisas que a gente queria discutir nesse segundo vídeo. Nosso próximo encontro vai ser no webinar pela internet, né? Naturalmente, mas ao vivo comigo. E lá nós vamos discutir o seguinte. Eu vou começar falando do processo de certificação em TOGAF. A gente vai ver o que é a certificação, os benefícios dessa certificação. A gente vai discutir, por exemplo, que já existem empresas que estão dando preferência, estão considerando como diferencial você ser certificado em TOGAF na hora de contratar arquitetos. E a gente vai discutir também como é que a gente se prepara para os exames de certificação para que a gente saia com uma certificação TOGAF do outro lado. Vou falar um pouquinho também sobre o nosso treinamento oficial, que é um treinamento preparatório do exame de certificação, mas que também, ao mesmo tempo, é um treinamento que procura não ficar só, não é decoreba para passar na prova, é um treinamento pragmático que também serve, e esse é um dos seus objetivos, para orientar você no sentido de como implementar a arquitetura na sua organização. A gente vai discutir também alguns bônus e benefícios adicionais para quem fizer a inscrição antecipada para a próxima turma e vamos aproveitar para te fazer uma discussão e tirar dúvidas que vocês tenham relativas a este vídeo e ao primeiro vídeo. Okay? Então já vão juntando aí as suas dúvidas, já vão juntando aí as questões que vocês querem perguntar para o nosso webinar. Em relação ao treinamento, né, como eu já disse, o curso existe desde 2008, a gente já treinou mais de 600 pessoas, ele se tornou acreditado em 2003, só enquanto curso acreditado nós já tivemos 14 turmas abertas e mais algumas fechadas, né, em company. É um curso auditado pelo Open Group, então periodicamente nós recebemos a visita de um auditor para ver se nós estamos
mantendo os níveis de qualidade que foram definidos pelo Open Group para quem presta, né, para quem ministra um curso acreditado. Ele cobre todo o conteúdo necessário para os exames de certificação nível 1 e 2, ou seja, não é só para os 2 exames de certificação, que a gente, para quem conhece já sabe o que é o nível 1 e 2, para quem nunca ouviu falar, imagina que tem um nível básico e avançado, tá? Então é mais ou menos isso aí. E o foco do curso, como eu disse, é prático. Ele não só prepara para os exames de certificação, como também tem como objetivo capacitar os participantes a iniciar um esforço de arquitetura na sua organização, ok? Bom, estamos terminando. Aí, se você olhar aí no nosso formulário, se você fechar aí, se você estiver assistindo o vídeo em tela inteira ou no YouTube, e você voltar para o nosso formulário, você vai ver um botão para você clicar e ter acesso aí à ementa do curso e mais informações sobre o curso, ok? Muito bem, gente. Então, era isso que a gente tinha para discutir. Esse é o final desse nosso segundo vídeo. Espero vocês no webinar. Um abraço, até lá!